Diretamente do acampamento MPC em Macacos, Nova Lima, Minas Gerais, nos 40 anos do Som do Céu. Eu, André Castilho, estou aqui com Claudinha Barbosa. Ela falou Cláudia Barbosa, eu não sei se eu chamava de Claudinha, mas eu estou vendo todo mundo chamando ela de Claudinha. Nesse evento especial, que a Claudinha viu acontecer. Aliás, qual foi o seu primeiro Som do Céu, Claudinha? Primeiro, olá. Olá. Muito bom ter você aqui. Prazer todo meu, André. Prazer todo meu. Claudinha aqui é esposa do Carlinhos Veiga, né? Eu sei que é ruim você falar, fulano, esposo ou filho de ciclano e tal, mas às vezes as pessoas não conhecem, né? E aliás, se não fosse bom ser esposo do Carlinhos Veiga, vocês não estavam casados até hoje, né? Então, tudo certo. Mas ela faz parte até da diretoria do MPC, tá junto aqui no Som do Céu há muito tempo. Qual foi o seu primeiro Som do Céu? Meu primeiro Som do Céu foi a segunda edição do evento. Na primeira a gente não participou, mas na segunda nós já estávamos aqui cantando, trabalhando na equipe e ajudando na organização. E aí essa história toda de muitos anos de Som do Céu. E aí, depois disso, vocês participaram em todas as edições? Como é que foi a trajetória de vocês aqui, sua, com o Som do Céu? Então, eu particularmente não participei de todas, porque eu acho que depois, alguns anos depois, eu não vi, porque tinha acabado de ganhar neném. Então, aí não tive como vir nessa ocasião. Mas, quando meu primeiro filho nasceu, ele era novinho, acho que ele não tinha nem um mês. E a gente veio assim mesmo, sabe? Acho que foi meio na loucura. Porque não tinha estrutura, era no circo, chovia muito, lama para todo lado. Mas, nossa, eu não consegui imaginar não estar aqui no Som do Céu. Que legal. Quando a gente está gravando assim, toca celular do pessoal que está junto, não tem problema. Aliás, deixa eu ver se o meu está no silencioso, não tem problema. Claudinha, você falou assim, a gente fez algumas brincadeiras aqui. Primeiro que a Claudinha participou do programa especial dos Sons do Coração, a gente brincou que foi a cota, né? A cota feminina. Exato. Na participação. Porque senão ia ter denúncia. Exato. Então a gente tem que cumprir a cota aqui, não tem como escapar. Mas, e aí você falou, não participei de todos, porque teve um dos eventos que estava grávido, tinha acabado de ganhar neném e tal. E essa questão, acho que eu queria falar sobre isso mesmo, a questão da mulher. Né? Porque você tem algumas questões. Primeiro, realmente nós vivemos numa sociedade, num ambiente em que a mulher, muitas vezes, ela é colocada num segundo plano, infelizmente. Agora, existem também as particularidades, como você mesmo falou, né, da mulher, que nem sempre vai conseguir participar por situações próprias e que não há nenhum demérito nisso, muito pelo contrário, né, porque faz parte até mesmo do papel, né? A mãe tem que ficar com o filho logo que nasce e várias questões, né? Mas como é que a gente deve lidar com isso? E como é que você, como mulher, lida com isso, né? Existe uma pressão, mas ao mesmo tempo existem questões naturais do ser mulher. Como que a gente lida com isso aí? Me ajuda. Então, você disse, né, que a gente vive numa sociedade que é predominantemente masculina, né? A mulher, principalmente no nosso meio evangélico, e mais principalmente ainda no meio evangélico mais histórico, a mulher ocupa um papel muito assim de coadjuvante, né? Ela não ocupa esse papel assim de ser, eu nem gosto dessa palavra porque ela está meio na modinha, assim, eu não gosto de coisa que está na modinha, mas protagonista, enfim, falei a palavra que eu não gosto. Aqui na MPC foi MPC Mocidade para Cristo, né, o acampamento onde a gente está. Eu encontrei esse espaço onde eu pude expressar minha fé, minha adoração, sendo mulher, encontrei espaço onde eu pude trabalhar em cargos de liderança, onde eu pude desenvolver assim, dons que geralmente as mulheres, no nosso contexto, não têm essa oportunidade. Então, essa é uma coisa. Outra coisa
que você falou aí, né, que quando a gente ganha um filho, a mulher precisa de estar perto, realmente, é a mulher que amamenta, é a mulher que cuida, mas isso tem um custo, né, porque esse ônus de cuidar, de estar ali presente, nem sempre o pai precisa ou se vê necessário ali naquele momento. Não, a mãe que precisa estar, mas o pai também precisa, né? Mas quando eu tive o terceiro filho, antes disso, eu era extremamente ativa nessa minha vida missionária, musical, viajava muito com a banda, com o Carlinhos, mas com 3 filhos pequenos, não dá, né? Fica um pouquinho mais difícil. Fica. Então, eu precisei abrir mão disso na minha vida. E foi uma fase muito difícil para mim, muito difícil. Quando eu vi uma pessoa me substituindo no Expresso Luz, que era o grupo que eu fazia parte. Aquilo foi, assim, uma punhalada no meu coração, mas eu sofri tudo isso muito calada, muito quieta, muito na minha, mas eu sofri bastante, porque fazer essas escolhas para nós, mulheres, entre a missão, a maternidade, a hora de ir, a hora de ficar, por que eu que tenho que ficar? Essas crises, elas são reais, sabe? Elas são muito reais e muitas vezes muito mal compreendidas pelas demais pessoas. E como que você trabalhou isso? Cara, eu não vou negar. Eu entrei numa profunda depressão. Profunda. Uma crise na minha identidade. Eu perdi a minha identidade, assim. Amava meus filhos loucamente, como eu amo até hoje. Mas eu me vi amputada, de certa maneira, sabe? Então, eu sofri muito. Carlinhos sofreu muito. A nossa família sofreu muito pela minha tristeza. Foi um tempo de deserto muito grande na minha vida, assim, muito grande. O que me sustentou foram os amigos, foi a família, o Carlinhos, com seu apoio, com a sua compreensão. Mas, acima de tudo, acho que foi o que eu armazenei durante tantos anos da vida, de palavra, de oração, de versículo que eu decorei, sabe? Essas coisas que me alimentaram durante essa caminhada no deserto. Eu saí do outro lado, mas eu saí cheia de cicatrizes, cheia de marcas. Mas eu fui, aos poucos, reconstruindo a minha participação, a minha proatividade, tentando encontrar outros espaços, né, de atuação no ministério. E os filhos cresceram, eu nem estou tão velha assim, né? Então, eu hoje volto a tocar, volto a acompanhar, volto a falar, volto a fazer as coisas, mas é isso. Eu vou falar de um lugar muito próprio que eu estou, porque eu não consigo entender do que você está falando, mas a minha esposa aqui conseguiria. E porque a gente está com filhos pequenos também, né? A minha esposa abriu mão do emprego, inclusive, e isso foi algo que a gente fez consciente, e inclusive Deus nos abençoou, né? Acredito nisso, né? Porque foi no tempo certinho, a gente recebeu o sustento todo necessário que estaria faltando. Então, mas esse tempo que você teve, né, em que você teve que abrir mão, fazer essa escolha, né? Porque escolha é isso, né? É você ir para um caminho e vai ter que deixar outro. Como que você falou que entrou numa depressão profunda, se sentiu amputada, mas como foi esse seu serviço como mãe? Como que você se entendeu como mãe? Deu para você ter uma alegria nesse outro ministério de ser mãe, de dar um outro suporte? Você conseguiu enxergar isso ou você viu mais como perda? Queria entender isso daí. Não, assim, como perda, assim, eu sempre quis ser mãe. Ser mãe era uma coisa inegociável, assim, na minha vida. Sempre quis ser. E então, o que deixa a gente nessa situação
pirada, o que é pirante nessa situação é exatamente esse paradoxo, entendeu? E compreender a vida lidando com paradoxos não é uma coisa muito fácil, né? Simplesmente apaixonada pelas minhas crianças. Também deixei, né, várias coisas da minha vida, abri mão por causa dos meus filhos, durante muito tempo da vida, né? Assim, sempre abrindo mão de alguma coisa por causa deles, por eles, né? Para estar perto deles, para cuidar de que eles fossem bem educados no caminho do Senhor, tudo isso. Mas o outro lado também era muito importante. Então, paradoxo, né? E até eu entender de verdade assim que a vida cristã ela é feita de paradoxo e a gente precisa aprender a lidar com isso de maneira sadia, de maneira realmente na dependência da graça e da bondade do Senhor. Não foi um aprendizado fácil para mim. Não sei dizer de outras mulheres, mas para mim não foi e não é. É muito difícil lidar com paradoxo. Por exemplo, eu sempre a voz sempre foi meu instrumento de trabalho e de missão. Eu sempre cantei, sempre preguei, falei, palestra. Minha vida, a voz era o meu instrumento de trabalho. De alguns anos para cá, eu fui perdendo a capacidade vocal. Então, eu fui deixando de cantar as coisas que eu conseguia, a minha voz foi ficando rouca, e eu fiz vários exames, vários médicos, vários tratamentos, ninguém descobria o que eu tinha, até que, há alguns anos atrás, um médico, um otorrino, falou que eu tinha 3 possibilidades para investigar. Nenhuma delas era coisa simples, era miastenia graves, esclerose múltipla e mal de Parkinson. Meu Deus! Peguei o papel lá do médico, olhei e falei, meu Deus. Aí nós corremos para um neurologista em São Paulo. E ele me examinou, falou, olha, você não tem nada disso, pelo menos por enquanto. Não sei o que você tem. Precisava de investigar mais, mas era tudo muito caro, não sei o quê. Eu sei que agora eu tenho um diagnóstico, assim, que eu tenho que eles chamam de afonia psíquica, que veio por muitos solavancos emocionais. Eu já esqueci, uma cordoite, que é uma inflamação nas cordas, e uma falência nessa musculatura que sustenta a fala. Então, agora eu estou tratando para ver se eu recupero pelo menos uma parte. Então, assim, quando eu tive a oportunidade de poder voltar para isso, eu tive esse problema. Então, paradoxo. Como é que eu vou lidar com isso? É um paradoxo, né? Então, a minha vida é assim, entendeu? De paradoxos. E aí eu vou descobrindo, por exemplo, eu não canto, mas eu toco flauta, eu sopro um instrumento. Então, a flauta faz o que a minha voz gostaria de fazer e não consegue. Eu continuo sendo convidada para poder falar, dar minhas palestras, enfim, é isso a vida. Eu vejo que, assim, às vezes a gente quer resolver as coisas muito, né? A gente quer, assim, não, quero estar 100% bem. Eu conheci uma pessoa muito próxima a mim e que passou muitos anos da vida falando que ia morrer. E eu sinto que essa pessoa... E aí, muito tarde, ela reconheceu erros e ela perdeu muito. Essa pessoa perdeu muito. E aí eu lembro de uma vez eu perguntar, escuta, o que você quer para... O que precisa acontecer para você voltar? Não sei se eu usei essa expressão, mas para você voltar a ter alegria, né? Eu só queria ficar bom. Só queria ficar bom. E o que me impressionou é que uma vez eu fui no médico com essa pessoa e eu falei, o médico vai dar o diagnóstico, né, de falência, né? É só enterrar, porque pelo que falava pra gente, né, sempre estava mal.
E aí o médico virou para a pessoa e falou, você está muito bem. E aí eu via que era muito mais a perspectiva pela qual a pessoa olhava, né? É claro, ela tinha dores, né? Já enfrentava problemas de saúde, mas eu conheci também outras pessoas que enfrentam também problemas de saúde e situações adversas, difíceis, complicadas, com uma outra perspectiva e seguem em frente, e fazem as coisas que precisam fazer. Então, eu vejo que às vezes a gente buscar a resposta ou a resolução, não, eu preciso estar bem. Não, a gente nunca vai estar 100% bem. Eu não sei se você concorda com isso. A angústia parece que faz parte da experiência de ser humano. Eu fico pensando, quando Jesus diz assim, ó, é perdendo a vida que você a acha. Um paradoxo, né? É na sua fraqueza que você vai ser forte. Outro paradoxo. Então, a palavra de Deus está cheia desses paradoxos, né? Que a gente vai lidar com eles na nossa caminhada da fé. E tem uma expressão que se usa muito hoje, né? Eu tenho um probleminha assim com coisas que viram modinha assim na conversa das pessoas. Um dia eu vi uma pessoa falando assim para a filha dela, que a menininha queria fazer alguma coisa, mas não era a hora, não era o momento, e a mãe chegou para ela e falou: filha, não aceite este não. Você vai ser tudo aquilo que você quiser ser. Eu fiquei olhando aquilo, que negócio não desceu. Aí passou um pouco, eu falei para a mãe da menina, eu falei, olha, não fale isso para sua filha, não. Porque ela não vai ser tudo que ela quiser. Porque tem coisa que a gente quer e a gente não vai ter. Então, você vai criar nessa menina uma frustração tão patológica, porque ela ouviu a vida inteira que ela pode ser, que ela não é para aceitar um não, que ela vai ser tudo que ela quiser ser na vida, e tem coisas que ela vai querer ser e ela não vai, porque ela não vai ter como. Porque a vida é isso, né? Não é tudo que a gente sonha. Lógico que a gente tem que sonhar, que a gente tem que planejar, que a gente tem... Mas não é assim, sabe? Não é desse jeito. Tem coisas que a gente não vai ter. E tudo bem, né? Vamos lidar com isso. Tem coisas que a gente vai pedir a Deus e Deus vai falar assim, não. Eu já orei, mas muito, já chorei demais na presença de Deus pedindo para Ele restaurar minha voz. É falta de fé minha? Já me disseram isso? Para me ajudar. Para dar aquela força, né? Motivada. Que eu precisava de mais fé. E aí, eu falei, Deus, eu tenho confiança, eu tenho certeza de que basta uma palavra do Senhor. Mas, de repente, Ele quer que eu faça um tratamento, que eu me relacione com a pessoa que está me tratando, porque, de repente, eu possa ser um instrumento de Deus para levar aquela pessoa, não sei. Ou, às vezes, Ele responde como respondeu para Paulo, que você estou, a minha graça te basta, né? Exatamente. Então, assim, umas bênçãos, assim, uma das, né, de se ficar velha, de envelhecer, é aprender esses ritmos da vida, sabe? O ritmo de Eclesiastes, que há um tempo para construir, um tempo para derrubar, um tempo para rasgar, um tempo para costurar. São as estações mesmo assim da vida que a gente muitas vezes quer atropelar no nosso afã de querer realizar muitas coisas. Mas a vida tem um ritmo, ela tem um compasso assim para trazer para a música, né? A vida tem compasso, a vida tem tempo, a vida tem entretempo, a vida tem contratempo, a vida tem pausa, a vida acelera, a vida retarda, enfim, a vida tem fermatas, é a vida. E falando sobre essa sua experiência, né? Você falou até de envelhecer. Como que você está conseguindo? E eu sei, eu falo isso porque você até já compartilhou que tem ajudado, por exemplo, um assunto que ela até brincou comigo, vamos falar sobre menopausa? Porque é um assunto que muitas mulheres têm procurado. Mas eu penso, claro, né, tanto nessas questões, né, que a mulher passa, assim como os homens também têm
as suas questões que a biologia vai trazer. Quer dizer, o homem precisa ir no urologista depois dos 40, né? Vai lidar com isso também. Então, mas você passando por tudo isso, tendo essa experiência, como está sendo o seu trato e o seu lidar com as novas gerações? De repente, podendo ajudar, mas sem também ser aquela tia chata, exato, né? De, já passei por isso e tal, né? Como é que você está fazendo? Até porque, André, acho que assim, eu tenho 3 filhos, meu mais velho está aí perto da casa dos 40, né? E nossa igreja, a igreja que Carlinhos pastoreia hoje, é uma igreja assim predominantemente de pessoas assim na faixa dos seus 30, 50 anos, né? Então eu realmente sou tiazona da igreja. Então eu sempre tive um relacionamento muito legal com os amigos dos meus filhos, né? A gente em casa, enfim. Então, eu gosto de estar com os amigos dos meus filhos. Mas uma coisa que a geração mais nova assim, tem hoje é um certo preconceito com a experiência de quem já viveu um pouquinho mais, né? Então, transparece assim, um pouquinho de desprezo. Parece que as gerações mais novas têm muita informação, muito conhecimento, que a nossa não teve a oportunidade de ter. Realmente, a gente não teve essa avalanche de informação como existe hoje, né? Mas a gente acumulou experiência de vida, né? Então, saber dosar isso hoje é uma ciência, sabe? É uma ciência. Então, eu aprendi esse ritmo, né? Então, meus filhos estão lá em casa conversando e tal, às vezes vem um assunto mais acalorado, e aí a gente tenta, às vezes, colocar nosso ponto de vista, a gente, às vezes, é zoado, os meninos falam, ih, lá vem minha mãe, ih, lá vem meu pai, não sei o quê, papapá. Então, eu aprendo a dar uns passinhos e um recuo, uns passinhos e um recuo, até eu achar aquele momento crucial que eu falo uma coisa assim, levanto e vou embora. Porque não é fácil lidar com essa certa arrogânciazinha que essa geração mais nova tem. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, faz parte do movimento da sociedade. Com relação a esse momento da minha vida, assim, de menopausa, eu percebo muitas moças assim, né, jovens senhoras, me pedindo, fala alguma coisa sobre a menopausa, a gente está vivendo isso, a gente não sabe, porque realmente é uma coisa muito avassaladora na vida das mulheres e pouquíssimo conversada dentro das nossas igrejas. Não se fala disso dentro da igreja. É verdade. Você já ouviu? Não. Então, venha para o encontro. E não é um assunto que interessa só as mulheres. Encontro de mulheres, assunto, menopausa. Não, e não é um assunto que interessa só as mulheres. A família sofre. Marido sofre, filho sofre, igreja sofre, todo mundo sofre. Com uma mulher que está... E a mulher, então, bicho, essa vive no vale da sombra da morte. É um inferno mesmo. Eu tô rindo porque a gente já conversou sobre isso e foi engraçado. Então, mas eu sei que para quem vive não é tão engraçado assim. A gente consegue dar risada depois, mas no momento deve ser muito difícil. É avassalador, assim. Tem mulheres que eu até vou perguntar para Deus isso um dia, porque realmente eu não entendo, umas amigas que falam assim, eu não tenho nada. Eu realmente sinto vontade de esganar essas que falam que eu não sinto nada. Eu falei, não é possível, gente. Tem alguma coisa errada nessa matemática, nessa distribuição. Mas é um assunto que ninguém quer tratar, né? Então, eu converso com algumas mulheres da igreja, a gente está programando esse ano, a gente vai ter esse encontro que vai falar sobre esse tema. Já fiz contato com profissionais da área da saúde, da psicologia, enfim, para a gente tratar esse assunto, mas tratar esse assunto também à luz das Escrituras, porque a Bíblia tem palavra para tudo, né? Então, ela tem palavra para a gente nesse momento também. Então, assim, a gente vai ficando, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa diabética, hipertensa, tudo por conta da menopausa, gente. Então, mulheres, cuidem, procurem seus médicos para saber como é que estão os hormônios. E aí eu fiquei
estudo, entendeu? Então, minha vida, hoje eu vou viajar para os lugares, eu preciso saber onde que eu vou ficar, se eu vou ter uma alimentação mais balanceada, se eu vou poder ter opções, papapá. Então, isso já dificulta também um pouco as viagens, né? As saídas. Mas eu vou, né? Vou administrando. Então, e você falando que você voltou agora, né? Tocar no... Tocar com Carlinhos, né? Eu ia falar tocar no Expresso. Eu vi, aí eu já pensei. Não, porque assim, eu conheci o Carlinhos no Expresso Luz. Aí, beleza, a gente acompanha, tal, lá na rádio, já fez várias coisas, vai fazer mais, se Deus quiser, né? A gente até pôde ter um momento juntos, foi ano passado, né? Que a gente, né? Vocês foram lá na rádio e tal. E aí, mas ficou, né? Porque ficou muito marcado, né? Até porque foi o fundador não foi o fundador do Expresso. Eu fui. Você foi fundador do Expresso. O Carlinhos veio depois. Olha isso. Então, quer dizer, mas ficou com alguma identificação e foi algo assim, que não foi uma saída de briga, né? Foi foi o caminho que veio. Então acaba tendo essa identificação. Mas para a gente ir para o final, eu queria saber como que tá. Você falou, né? Eu tenho que tomar cuidado, mas está saindo. Está indo. Eu já vi várias vezes você tocando com o Carlinhos. Como é que você está aproveitando agora, então, essa fase, esse momento? Então, é até engraçado, né? Porque quando os filhos eram mais novos, e eu já viajava algumas vezes, assim, eu sempre tinha que arrumar uma estrutura, uma logística com as crianças e tal, para poder viajar. Hoje não, sabe? Hoje eu viajo, cada um tem sua vida e tal. Então, o bom de se ter filho logo, novo, é isso, é que você chega numa certa idade que você ainda tem um restinho de vigor e saúde, e não tem aquela preocupação de ter deixado as crianças para trás, os filhos para trás, né? Então, é muito bom aproveitar esse tempo, né? E é um tempo onde a gente está mais maduro, onde a gente consegue ver a vida, aproveitar as oportunidades de um jeito mais amadurecido, né? E isso faz muita diferença. Pois é, porque, afinal de contas, tem muita vida para a gente viver, né? Como você falou do preconceito que muitas vezes os mais jovens têm com os mais velhos, mas os mais jovens precisam entender que eles vão chegar lá também, se Deus quiser, né? Então, e eu acho bonito ver vocês produzindo, né? O Carlinhos aí está produzindo música nova, você podendo acompanhar ele, toca flauta, assim, uma coisa bonita, né? A gente pôde acompanhar, olha, acompanha os Sons do Coração, de repente está lá, o pessoal pega, a Claudinha já pega a flauta dela e já pode acompanhar e está junto, e agora está produzindo lá brinco e dá para o pessoal com um micro crochê, que eu nem sabia que existia esse negócio legal. Então, assim, eu queria que você finalizasse com essa palavra de incentivo para o pessoal, né? Tem muita vida, enquanto a gente está vivo, dá para viver, né? Olha, André, essa semana, quer dizer, semana passada, eu e Carlinhos fomos levar minha sogra no cinema e na volta a gente foi tomar um cafezinho na casa dela. Minha sogra ficou viúva, não tem tanto tempo, ela hoje está com 84 anos e ela contou uma experiência assim, da vida dela para a gente e no final dessa palavra, dessa experiência, ela falou assim, eu queria dizer para vocês, do jeitinho que ela falou, que Deus ainda tem muito a fazer através da minha vida. Muito. Eu orei e eu disse a Deus que eu estou aqui, que Ele pode me usar do jeito que Ele quiser, que eu ainda tenho muita coisa para fazer. E aquilo caiu dentro de mim assim, igual as parábolas de Jesus, que de repente era uma bomba que explodia no coração do povo. E eu fui embora para casa, assim, pensando naquilo. Eu falei para a Carlinhos, falei, olha, o que sua mãe falou hoje, mas encontrou um lugar aqui dentro de mim tão, tão especial, porque o profeta Joel disse que os velhos sonhariam, que eles teriam visões, sabe? E é isso, a sua mãe é uma pessoa idosa que está sonhando. Deus tem muito para fazer através da minha vida. E, poxa vida, é isso. Deus, não interessa muito o estado em que a gente se encontra, sabe? Interessa a disposição do coração da gente diante da missão de Deus. A missão de Deus não tem aposentadoria. Ela não termina, ela termina quando a gente morre. Entendeu? Enquanto a gente tiver um suspiro de vida, Deus tem muito para fazer através da gente.
Então, é encontrar esse lugar da gente na missão de Deus, sabe? Na missão de Deus não há esse lugar vazio, desocupado. Há um lugar onde a gente pode se colocar disponível. Então, a palavra da minha sogra, quando ela disse assim, eu estou disponível para obedecer. Eu falei, meu Deus. E eu, né? Eu fui para casa. Então, é isso, é disponibilidade. Seja qual for a sua idade, seja qual for as suas limitações da idade, porque elas vêm, esteja disponível, que Deus vai usar a gente da maneira que Ele quiser. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Claudinha, muito obrigado. Olha, me abençoou muito. Ah, que bom. Você está respondendo o pessoal nas redes sociais? Como é que se alguma mulher com menopausa precisa falar com você? Pode me procurar lá, Cláudia Barbosa, no Instagram, e manda uma mensagem lá no privado que a gente troca um papo e você conhece meu trabalho de crochê. Muito. Esse brinco que você está usando, né? Além de tudo, eu sou artesã, eu gosto de trabalhar com as mãos. Então pronto, ó, tá aí. Muito obrigado, Claudinha. Eu que agradeço. Muito obrigado você que acompanhou. E ó, tem muito conteúdo aí da RTM Brasil aqui nos 40 anos do Som do Céu no acampamento MPC. Obrigada.